Então, hoje a gente vai falar da reação de uma reação de esterificação para a formação do ácido acetilsalicílico, da aspirina, certo? Deixa eu pegar aqui. Certo. Então, o roteiro dá uma pequena introdução sobre a aspirina, sobre os usos. Ela é um medicamento analgésico que é usado, tem uso milenar já, né? Então, desde a antiguidade já se sabia que ao usar partes da planta dessa willow tree como para tratamento de dor de cabeça e de dor de forma geral, já se sabia que essa planta conseguia tratar e diminuir a dor nos indivíduos que a usavam. Inicialmente, claro, não se sabia quais eram os compostos que eram responsáveis por essa atividade biológica, mas já na Idade Moderna, quando descobriu-se que o ácido acetilsalicílico ele atuava nos receptores que inibindo a síntese de prostaglandinas, que são mediadores, né, desses processos inflamatórios, percebeu-se que a planta serviria como uma fonte desse princípio ativo, ou na verdade do salicilato de metila, né, do salicilato de metila como um precursor do ácido salicílico. Então, a aspirina ela vem sendo usada já há muito tempo para tratar dores de forma geral e mais recentemente também para alguns tratamentos cardiovasculares, né? Ela descobriu-se também mais recentemente que ela poderia ser usada além de aliviar a dor para problemas cardíacos, problemas de circulação principalmente. A síntese do AS, do ácido acetilsalicílico, ela é uma síntese bastante fácil e bastante usada na indústria, por ser uma síntese rápida e razoavelmente barata, né? Você consegue o ácido salicílico a partir do produto natural e através de uma simples reação de acetilação você consegue converter esse ácido fenólico em um éster através da reação do álcool com um anidrido que é catalisada por um ácido. Essa reação é bem simples e normalmente apresenta rendimentos altos. No roteiro vocês vão ver uma pequena descrição do mecanismo. Então ela é uma esterificação catalisada por ácido, onde o ácido que serve para promover essa reação, primeiro ele protona uma das carbonilas do aldeído. Deixa eu aumentar aqui. Essa carbonila protonada, ela se torna, esse carbono da carbonila protonada, ele se torna ainda mais deficiente em elétrons e fica mais suscetível ao ataque de nucleófilos. Então eu aumento a reatividade do anidrido, o anidrido já é bastante reativo e eu aumento ainda mais a reatividade desse anidrido. A hidroxila fenólica aqui do ácido salicílico vai atacar, ela vai servir como nucleófilo e o carbono aqui vai ser o eletrófilo, então ela vai sofrer o ataque a essa carbonila. O par de elétrons da dupla ligação neutraliza a carga nesse oxigênio e agora eu passo a ter essa hidroxila protonada. A base conjugada do ácido, inicialmente formada, ela vai desprotonar essa hidroxila, neutralizando. Então eu formo esse composto neutro. Eu tenho mais uma molécula de ácido que vai protonar esse oxigênio. Vou formar novamente vou liberar novamente a base conjugada do ácido. E aí, essa espécie protonada, ela vai liberar ácido acético. Eu vou ter a saída do ácido acético e a formação de uma nova carbonila protonada aqui. A base conjugada desse ácido volta, desprotona essa carbonila e eu formo o éster, o ácido acetil salicílico, certo? É uma catálise ácida, uma promoção ácida da reação bastante clássica, certo? Essas reações de esterificação em meio ácido, elas são muito comuns e muito usadas por serem
eficientes, né? Então, você precisa de pouco ácido, o ácido é usado como catalisador realmente, e no final você basta, quando eu trabalho com compostos menos polares, um pouco menos polares, basta que eu lave esse material com água no final, normalmente se usa água gelada, é o que a gente vai usar na reação aqui, para que eu lave e retire o ácido e eu fique com o meu produto de preferência puro no final, certo? A vidraria utilizada nessa prática de hoje é bem simples, né? Então a gente vai usar suporte, garras e búfalas para segurar a vidraria, o balão para fazer a reação, a manta, porque a reação é feita sob aquecimento, o ácido salicílico, o anidrido acético e o ácido sulfúrico como promotor, como catalisador da reação, além do condensador e das mangueiras, e no final a gente vai fazer uma filtração, então vai usar um funil de Buchner, papel de filtro, e os erlemaias para coletarem o material. A gente vai usar também água destilada, tanto água destilada líquida como gelo, e vai usar a estufa também para secar esse material no final. Certo? Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Vai usar também o GCMS, da mesma forma que a gente usou na aula passada, né? Só que dessa vez eu não vou entrar em tantos detalhes sobre ele, porque a gente já viu na prática passada. O procedimento é bem simples. A gente vai pesar o ácido salicílico, vai usar 1 grama de ácido salicílico e usar 2 ml de anidrido acético. Vai homogeneizar essa mistura, levar para o balão, colocar o balão sobre o banho de aquecimento, ainda desligado. Vai adicionar o ácido sulfúrico na capela. Depois vai fechar todo o sistema, aquecer essa mistura em banho-maria, entre 50 e 60 graus, deixar reagir por 30 minutos. Depois, a gente vai transferir essa mistura reacional para um becker contendo água, uma mistura de água e gelo triturado, filtrar essa mistura e depois secar o produto formado e analisar por GCMS. Aí a gente vai, esse produto depois de seco, ele vai ser pesado e depois da análise por GC, a gente vai fazer o cálculo de rendimento. Tranquilo? Dúvidas até aqui? O procedimento é bem simples. Vocês veem o vídeo, né? A reação ela vai ser feita em estufa e precisa estar próxima de um banho de circulação, né? A gente vai precisar usar o condensador. E o equipamento usado, a vidraria e o equipamento usado também são bem simples. Então, eu tenho um balão de fundo redondo com agitador magnético, o condensador, aqui o suporte universal, as muflas e as garras. Aqui eu tenho a entrada de água e as mangueiras que vão ser conectadas ao condensador. Depois que o sistema estiver todo fechado, eu colocar todos os reagentes nesse balão, vou fechar o sistema e vou começar a agitação e o aquecimento. Certo? Como na prática de arrasto a vapor, eu vou usar óleo de coco como banho para o aquecimento e aqui a manta aquecedora aqui embaixo. A gente vai pesar. Eu tentei falar, explicar o que eu estava fazendo, mas, de novo, no laboratório faz muito barulho, não vai sair na filmagem, então eu vou explicando aqui, certo? Então, basicamente, a gente vai pesar o ácido salicílico e já vai pesar no balão contendo o funil, o agitador magnético, né? Vai ser usado para agitar essa mistura reacional, vai pesar 1 grama do ácido salicílico. Depois de pesar esse material, eu vou levar para o balão para deixar ele no suporte, né? Eu coloquei o ácido salicílico aqui no balão e eu estou montando o meu sistema de mangueiras ao condensador. Quando eu montei essas mangueiras,
aqui eu fiz uma coisa errada que eu só percebi depois, certo? Eu coloquei a entrada de água em cima, na parte de cima do condensador, e a saída de água do condensador, e a saída de água na parte de baixo do condensador, certo? Eu só percebi que eu fiz isso depois que eu liguei, que eu abri a torneira e liguei a água. Você não deve, não pode fazer isso. Quando você vai usar qualquer, tanto reação quanto destilação, qualquer sistema onde você usa um condensador, a entrada de água fica sempre embaixo. A entrada embaixo, a saída em cima, certo? Por alguns motivos. Se eu coloco a saída de água em cima, eu preciso ter um fluxo de água muito grande para preencher o condensador. Como ele está sempre esvaziando, o fluxo de água tem que ser muito forte para que eu consiga preencher esse condensador, certo? Quando a saída está embaixo, a entrada está embaixo, mesmo com o fluxo de água lento, o condensador fica sempre preenchido, certo? Além disso, se por algum motivo esse banho de circulação parar, for interrompido, se faltar água, o condensador vai ficar preenchido de água, vai ficar cheio de água. E aí, se não tiver circulação, a água ficar ali parada, com o tempo ela vai aquecer, claro. Mas se o condensador secar por completo, aí esse aquecimento é bem mais rápido e eu corro risco de acontecer um acidente, enfim, certo? Então, sempre lembrem, quando for fazer a saída de água, eu coloquei embaixo, acho que eu estava desatento, não sei, e só vim perceber quando eu liguei a água depois. Mais à frente eu vou consertar isso. Certo? Então eu tenho aqui o ácido salicílico, eu vou colocar o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele deve ser, como qualquer ácido forte ou ácido mineral, ele deve ser usado com bastante cautela, né? Ele é corrosivo, é tóxico, libera vapores tóxicos. Então a gente faz a adição dele dentro da capela. Eu vou colocar 2 gotas de ácido. Ele vai atuar como catalisador, como eu mostrei ali no mecanismo. Não sei se foi 2 gotas, deixa eu ver se foi. 2 gotas de ácido sulfúrico. Então eu preciso de pouco ácido, né? Ele vai atuar como catalisador. Depois de colocar o ácido, eu fecho. Deixo o ácido dentro da capela, antes de guardá-lo. Vou manter o sistema fechado, antes de começar o aquecimento e a circulação em si. Vou adiantar aqui um pouquinho. Não sei se eu pulei o vídeo do. Vou ver se eu pulei um vídeo aqui. Ah, tá. É isso que eu estava achando estranho. Eu acho que se eu pulei esse vídeo. Antes de colocar o ácido sulfúrico, eu coloco o anidrido acético, certo? Então eu coloquei o ácido salicílico no balão. Acho que eu pulei essa parte. Depois de colocar o ácido salicílico, eu coloco o anidrido acético. Então o anidrido ele é guardado num frasco âmbar na geladeira. Ele deve ser, depois de usar, a gente fecha o mais rápido possível, para que o anidrido não sofra hidrólise, né, não volte para ácido acético. Então eu vou colocar o anidrido, 2 ml de anidrido, no balão. Depois eu vou fechar o frasco. Só depois que eu tiver com o anidrido acético e o ácido salicílico no balão é que eu coloco o ácido sulfúrico. Estava achando estranho, alguma coisa estranha nessa sequência. Certo? Esse anidrido ele deve ser mantido sob refrigeração e fechado. E caso haja necessidade, ele pode ser destilado também, para que eu purifique
e não tenha uma quantidade apreciável de água ou de ácido acético ali naquele meio, porque vai atrapalhar a reação. Certo? E agora sim eu coloco. Agora sim eu vou colocar o ácido sulfúrico. Depois que eu colocar o ácido sulfúrico, eu vou fechar o sistema. E é aqui que eu vi que a ordem da mangueira estava errada, certo? Eu coloquei a entrada de água em cima e a saída de água embaixo. Aí eu parei isso aqui antes de começar o aquecimento. Ó, não sei se vocês conseguem ver, mas a água está aqui. Ó. Eu nunca preencho o condensador. Se eu usasse um condensador maior, seria pior ainda. Então eu teria que ter um fluxo de água muito alto para tentar preencher por completo esse condensador. Lembre-se, sempre que forem fazer qualquer reação com aquecimento que usar um condensador, a entrada de água fica embaixo, a saída de água em cima. Aí eu percebi isso e parei o experimento, fui trocar as mangueiras de lugar, e agora com as mangueiras na posição certa, a gente pode realmente começar a reação, certo? Então eu faço eu deixo o sistema todo fechado. Ó, vocês veem que agora com o fluxo de água, mesmo um fluxo de água pequeno, eu tenho o condensador preenchido por completo. Eu chequei aqui se realmente estava saindo água. E aí a gente começa a agitação e o aquecimento. Eu vou deixar entre 50 e 60 graus por 30 minutos sob a agitação magnética. E vou colocar, enquanto a reação está sendo processada, enquanto ela está acontecendo, eu vou pegar algumas pedras de gelo feitas com água destilada, né? Eu congelei a água destilada. Então, eu vou usar gelo e água, uma mistura de gelo e água. Eu vou triturar esse gelo com um almofariz e um pistilo, certo? Deixar esse gelo mais finamente dividido. Se no laboratório você tiver uma máquina de gelo que já gere gelo em raspas, fica mais fácil. Mas se não, a gente faz essa trituração manual mesmo. E eu vou preparar uma suspensão do gelo em água para fazer o workup da minha reação. Eu vou mostrar para vocês mais à frente e vou explicar por que a gente faz isso. Certo? Então aqui eu tenho a mistura, né, gelo e água destilada. Eu já deixei preparado o quitaçato com funil de Buchner e um papel de filtro, porque a gente, depois que terminar a reação, eu vou fazer a filtração desses produtos. Eu deixei tudo separado aqui já. Eu vou colocar a água com gelo em um becker e vou completar com água destilada. Para que a gente vai usar essa suspensão de água e gelo? A intenção aqui é que, bom, para qualquer reação você espera que você forme o seu produto quantitativamente, né? Eu quero que todo o reagente passe para o produto, mas pode ainda sobrar um pouco do reagente. O AS, o ácido acetil salicílico, ele é pouco solúvel em água e o ácido salicílico é mais solúvel em água. E o AS ele vai ser ainda menos solúvel em água gelada, né? Quanto menor a temperatura, menor a solubilidade naquele determinado meio. Então, para que a gente faz isso aqui? Eu vou colocar uma mistura de água e gelo, vou pegar o meu balão reacional, depois que acabar a reação, e vou transferir esse conteúdo do balão para essa mistura de água e gelo, e a minha intenção é que o AS, o produto formado, ele precipite e os ácidos que sobrarem, eles fiquem na solução aquosa. Aí eu vou filtrar os ácidos, assim espero, vão passar, se eles estão em solução, eles vão passar pelo filtro, o produto formado, que está na forma de precipitado, ele vai ficar retido no filtro e aí eu consigo, numa única etapa, eu consigo purificar esse material. Ou pelo menos é essa a minha intenção. Então, depois que eu deixei passar esses 30 minutos, eu vou suspender
Vou deixar resfriando um pouquinho. Vou desmontar o sistema, certo? É uma reação bem rápida, bem simples. Vou desmontar o sistema. Eu tinha colocado esse Teflon aqui para vedar o sistema todo e tinha colocado também uma bexiga aqui em cima, porque como a reação acontece com aquecimento, eu tenho também o aumento da pressão interna do sistema. Como eu não tenho um controle específico de pressão, eu uso essa bexiga da mesma forma que eu usei na aula de arraste a vapor, no experimento de arraste a vapor. A bexiga vai servir como um controle visual de pressão. Se o sistema estiver muito quente, ou se a água parar de circular, por exemplo, se faltar água e começar a aquecer o condensador, a pressão interna vai aumentar com a formação dos gases, não vai condensar tanto, e a bexiga vai começar a encher demais, ou pode chegar até a estourar. Certo? E aí eu tenho uma indicação visual que a pressão do sistema está muito alta. Então eu vou pegar o meu conteúdo do balão, a mistura reacional, vou transferir para o balão, vou colocar um pouquinho de água, vou transferir para o becker contendo água e gelo, espero que o meu produto formado fique todo como precipitado e que os ácidos que tenham sobrado fiquem em solução. E aí eu consigo filtrar e separar esse material. Vou adiantar aqui. Deixa eu ver se vai dar para ver o precipitado formado no fundo. Ó, já tem precipitado do balão e fica bastante precipitado no fundo do becker. Certo? Eu espero que esse material aqui seja o ácido acetil salicílico. Certo? Depois de fazer essa precipitação, eu vou fazer uma filtração. Eu faço uma filtração a vácuo, usando um funil de Buchner. Eu uso uma bomba a vácuo, então eu conecto a entrada de ar aqui da bomba no Kitasato e eu coloco a saída de ar dessa bomba dentro da capela, certo? A vidraria está dentro da capela, só que a bomba fica fora. Se eu coloco essa saída de ar dela fora da capela, tudo que eu tirar dali daquele meio, que for gasoso, eu vou jogar no ambiente, né? Não é isso que eu quero. Então, eu tenho sempre que lembrar de colocar a saída de ar da bomba dentro da capela. E aí eu vou fazer a filtração. Vou fazer a filtração usando o funil e a bomba. Então é uma filtração bem rápida, vocês vão ver que o líquido vai passar aqui bem rápido. E aqui em cima do papel de filtro eu vou ficar com o meu precipitado e sobrar do gelo, né? Então, vocês veem aqui em cima esse precipitado branco, certo? E aqui embaixo a solução aquosa do que tiver sobrado, do que for solúvel em água. Então, o que sobrar de ácido sulfúrico ou o próprio ácido, uma parte do ácido salicílico que não reagiu, eu espero que ele tenha passado por essa solução aquosa. Eu vou colocar um pouco mais de água para filtrar mais, lavar essa vidraria e tentar fazer com que eu tenha o meu produto puro, certo? No final das contas. E a gente vai ver o resultado disso depois no cromatograma do GCMS. Então eu vou adicionar essa suspensão, o precipitado vai ficar em cima do filtro, vou lavar novamente. E a minha expectativa é que eu não tenha contaminação e que aqui em cima do filtro eu fique com o produto da reação. Certo? Vou adiantar um pouquinho. Fico com precipitado e com gelo, né? Vou esperar esse gelo derreter. Vou transferir esse precipitado para um Erlenmeyer e vou secar em estufa. O Erlenmeyer que eu vou transferir, eu vou pesar esse Erlenmeyer antes de colocar esse produto e depois que o produto estiver seco, eu peso novamente para saber a massa obtida. Certo?
Então eu pesei o Erlenmeyer antes, isso aqui já é depois. Isso aqui já é depois de ir para a estufa. Eu pesei o Erlenmeyer vazio, esse Erlenmeyer que eu estava usando vazio, e aí a massa do Erlenmeyer foi 29,22 gramas. Vocês anotem aí, porque vão usar para o cálculo de rendimento depois, certo? Então eu pesei o Erlenmeyer antes, coloquei o material, produto da reação, ainda úmido no Erlenmeyer, levei para a estufa, esse material secou, né, o solvente evaporou a água, e aí eu vejo a formação dos cristais aqui dentro do Erlenmeyer, certo? Agora, depois de formados esses cristais, eu vou levar o Erlenmeyer novamente para a balança, vou pesar de novo, e agora eu tenho o meu Erlenmeyer mais o material presente nele com uma massa de 30,22 gramas, certo? A diferença vai ser a massa do produto obtido. Se tem mais algum vídeo, acho que esse é o último. Tá, esse aqui é o vídeo mostrando como é que funciona no GCMS, mas como eu já mostrei na aula passada, eu não vou mostrar de novo. É o mesmo procedimento que a gente viu na prática anterior, certo? É usar um injetor automático, fazer a análise do meu produto formado. Então essa aí foi a massa do produto formado e a gente vai fazer a análise por GCMS. Eu tenho o meu cromatograma aqui em cima. Então vocês podem ver que eu tenho a formação de um único produto. Tem algumas impurezas, muito baixa concentração no cromatograma, mas a gente vai assumir que esse cromatograma está limpo e que eu tenho somente o meu ácido acetil salicílico formado, certo? Então vocês vão usar essa massa aqui que a gente obteve para calcular o rendimento da reação, beleza? E aqui a gente tem o produto, o ácido acetil salicílico formado numa reação de esterificação bem rápida. Opa, isso aqui é de outra aula. Uma reação bem rápida, que ocorreu em 30 minutos. Essa reação ela ocorre até em menor tempo. Eu deixei 30 minutos mais para garantir que ela se processasse por completo, certo? Dúvidas? Todo mundo entendeu? Querem perguntar alguma coisa? Não? Deixa eu só parar aqui a gravação então. Então,